Saudações, vigia das pessoas, estamos aqui na estação e o trem vai partindo. Tchau, trem! Eu gosto muito de ver o trem passando na estação. Tchau, trem! Nós estamos vendo as Crônicas de Israel, como você nunca viu. Hoje nós vamos falar sobre o capítulo 35, que coincide ao contrário. Vamos fazer o fascículo 35, que coincide com o capítulo 35 de Segunda Crônicas. E se der, a gente já engata o 36. Mas não, acho que eu vou fazer diferente, para não ficar muito grande o vídeo, tá bom? Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Estamos vendo o nascer do sol aqui na cidade mais rica do país. Eles também têm dinheiro. Estamos vendo a saga de Josias, o rei reformador. Assim como seu antepassado Ezequias, que fez uma reforma completa em Jerusalém, Josias também botou para quebrar e derrubou todos, ou pelo menos a maioria, dos postes idolátricos e fez o povo se converter. Agora nós vamos falar do capítulo 35. É um capítulo triste, viu? Pegue seu lencinho de seda, porque lágrimas vão rolar. Estou caçando um lugar que não tenha tanto barulho para começar a nossa história de hoje. Não sei porque que tá essa revolução de carro aqui. Hoje é sábado, o pessoal devia estar indo para a igreja. Eu também devia estar indo para a igreja. Verdade, daqui a pouco eu vou para a igreja. Eu vim fazer minha caminhada da manhã, mas daqui a pouco eu vou prestar culto ao Criador do céu. Bom dia, cavaleiro. Bom dia. Estou filmando o sol maravilhoso, né? Se eu não fosse cristão, eu adoraria o sol. Os egípcios adoravam o sol. Eu acho magnífico. Até que eles têm uma desculpa, né? Deus abençoe. Então, continuando aqui. É que eu não acho um lugar para pendurar o meu celular. Vamos ver se eu acho um galho de árvore aqui. Aí eu vou terminar, tá bom? O capítulo 35 não é muito longo, não. É só triste. Porque é muito triste. Eu não acho um jeito legal aqui pra gravar. Tem que ficar parecendo sol, tá vendo? Ah, mas tá bom. Deixa estar.
Talvez aqui embaixo, vamos ver. Vamos ao teste. Quero que apareça o sol. Não está aparecendo, né? Você está no canal Vigia das Pessoas, aquele que mora lá em cima. O canal Vigia das Pessoas tem o objetivo de fazer as narrativas da Bíblia como você nunca viu. Tá vendo? Agora ficou bom. Vigia das Pessoas, como você nunca viu. Hoje, capítulo 35. Desculpa, é que eu fumei muito. Brincadeira, nunca fumei. Hoje, versículo 35, que coincide com o capítulo 35 de 2 Crônicas. Estamos falando... Bom dia, cavaleiro. Estamos falando do rei Josias, que fez uma reforma estupenda em Jerusalém. Vamos abrir o livro sagrado, que eu estou muito empolgado. Vou ficar aqui atrás para você ir vendo o pôr do sol, tá bom? O nascer do sol. Josias celebrou em Jerusalém uma Páscoa em honra ao Deus. A Páscoa foi imolada no dia 14 do primeiro mês. Josias reestabeleceu os sacerdotes em suas funções e os confirmou no serviço do templo do Senhor. Josias disse aos levitas que instruíssem o povo e eram consagrados ao Senhor. Coloquem a Arca Santa no templo, construído por Salomão, filho de Davi, rei de Israel. Vocês não precisam mais transportá-la nos ombros. Dediquem-se agora a servir ao Senhor, seu Deus, e a seu povo Israel. Organizem-se em turnos por família, conforme Davi, rei de Israel, e seu filho Salomão determinaram. Por escrito, ocupem seus postos no santuário, dividindo suas famílias, de tal forma que cada grupo levítico esteja encarregado de uma família do povo. Imolem a Páscoa, purifiquem-se e preparem tudo para os seus irmãos, fazendo tudo de acordo com a palavra de Deus, que foi transmitida por Moisés. Sigam a lei de Deus, que foi transmitida a nós por Moisés. Aos homens do povo, Josias forneceu cordeiros, cabritos necessários para a celebração da Páscoa de todos os que se encontravam em Jerusalém. Uau! Foram 30.000 cabeças de gado miúdo, além de 3.000 bois, tudo vindo das propriedades do rei. Olha, 30.000 cabeças de gado miúdo. Gado miúdo é o gado que não é graúdo. Boi é o gado graúdo e cabrito, cordeiro, ovelha são gados miúdos. As autoridades fizeram uma oferta generosa ao povo, aos sacerdotes e levitas, Josias, Zacarias e Jeiel, administradores do templo de Deus. Entregaram aos sacerdotes 2.600 cabeças de gado miúdo para a celebração da Páscoa e ainda 300 gados graúdos. Gente, a festa da Páscoa, a Páscoa restaurada por Josias, ficou estupenda, a exemplo da Páscoa estabelecida pelo rei Ezequias, seu antepassado. Josias converteu todo o povo, renovou a aliança com Deus.
A aliança é nova para o homem, porque a aliança com Deus, ela continua a mesma, porque a aliança só deixa de ser quando ela é quebrada. Uma vez a aliança quebrada, precisa de nova aliança. Só que Deus não quebrou a aliança. A aliança foi quebrada pelo povo de Deus. Então, quando quebramos a aliança, Deus vai permitindo o renovar da aliança. Então, nós nos tornamos novos contratados, vamos dizer assim. Tá bom? A aliança é velha do ponto de vista de Deus. A aliança é nova do ponto de vista dos homens. Tá gravando ainda? É que eu não tô vendo nada. Você tá me vendo? Eu não tô te vendo. Mas eu espero que você esteja acompanhando atentamente essas crônicas, porque estamos falando do último rei de Israel. Não necessariamente o último, porque ele dormiu no Senhor antes, porque foi uma promessa de Deus. Por misericórdia, você dormirá em paz. Eu já narrei a morte de Josias no último capítulo, mas eu acho que vai estar também aqui. Vamos seguir. Tempos depois de Josias ter restaurado o templo, Neco, ou Necal, como está escrito aqui, rei do Egito, foi guerrear em Carquemes, à margem do rio Eufrates. Josias saiu para enfrentá-lo. Então Necal, ou Neco, mandou-lhe mensageiros com este recado: não se intrometa em meus assuntos, ó rei Josias. Não vim lutar com você. Eu estou em guerra contra outra dinastia. Deus me mandou fazer isso imediatamente. Não queira atrapalhar a ação de Deus. Ele está comigo, senão ele acabará com você. O rei Josias, porém, não ouviu e não desistiu de atacá-lo, pois estava decidido a guerrear, e não deu atenção ao que Neco lhe dizia em nome de Deus, e foi guerrear contra ele no vale de Megido. Os atiradores acertaram flechas no rei Josias, que disse aos seus ajudantes: tirem-me do combate, porque estou gravemente ferido. Os ajudantes tiraram o rei Josias do carro e puseram o rei Josias em outro e o levaram para Jerusalém. Uma viagem de 12 quilômetros, numa terra esburacada, terra de chão batido. A carroça ia batendo e o rei ia sofrendo a agonia. E quando chegou em Jerusalém, o rei estava morto. É muito triste. Essa é uma morte prematura. Deus não marca o dia da nossa morte. Isso é balela. Isso é mentira. Deus prometeu a Josias que ele teria uma boa morte. Olha que boa morte. O homem foi ferido lá no norte do país e veio no carroção, batendo, sofrendo, agonizando. Chegou morto em Jerusalém.
mas ele cavou a própria morte com as próprias mãos. Deus prometeu que o ataque de Babilônia não se daria nos seus dias, mas Deus não limitou os seus dias. Se o rei tivesse ficado na sua, se o rei tivesse ouvido os conselhos de Neco, do faraó Neco, ele teria vivido muito mais 40 anos, talvez 50. Quando você ouvir que um querido morreu, não diga que é a vontade de Deus. Deus não tem vontade que ninguém morra. A morte é um intruso. E nós estamos vivendo aqui. Um caminhão desses pode sair dos trilhos ali, furar o pneu e vindo desabalar da carreira, me atropelar e eu tô morto. Mas isso não é vontade de Deus. Deus não quer que ninguém morra. A morte foi intromissão da serpente, Satanás, aquele diabo safado. Mas Deus nos preserva, mesmo na morte. Porque na manhã da ressurreição, ao soar a trombeta de Deus, ao ouvir-se a voz dos arcanjos, os santos ressuscitarão primeiro. E os nossos amigos, nossos queridos, o querido rei Josias, ressuscitarão em glória para viver eternamente com Deus. Essa é a minha esperança. Amigo, meu irmão, prepare-se para se encontrar com teu Deus. Siga os caminhos de rei Josias, não do seu pai Amon. Faça o que é certo e a sua ressurreição estará certa se por acaso você morrer antes da volta de Jesus. Se Jesus voltar antes, nós seremos transformados em glória, em corpo maravilhoso. Foi enterrado o rei Josias no túmulo de seus antepassados, e todo Judá e Jerusalém fizeram luto por ele. Jeremias, certamente o profeta, compôs uma lamentação em honra a Josias. E até hoje, cantores ainda cantam essa lamentação por Josias. Tornou-se um cântico tradicional em Israel e se encontram nas lamentações. O resto da história do rei Josias, sua fidelidade a Deus e tudo o que está escrito na lei do Senhor, suas obras do começo ao fim, tudo está escrito nos anais dos reis de Israel e de Judá. Obrigado porque você me ouviu até agora. Inscreva-se no canal, compartilha, dê o like. O like é aquele gostei ou não gostei, como diz o grande. Faça comentários. Tem alguma dúvida? Pergunte. Se por acaso eu não souber responder, eu vou caçar os eruditos de plantão. Que o vigia das pessoas te abençoe e te guarda. Que o vigia das pessoas tenha misericórdia de ti. Que o vigia das pessoas faça resplandecer o teu rosto sobre ti. Que o vigia das pessoas te dê paz.
pensei que eu tinha desligado. Pardon, pardon, pardon. Onde só perdono. Eu vou desligar já aqui. Eu não resisto ao sol brilhando lá fora. Olha lá o sol brilhando, ó. Se eu não fosse adorador do Criador do céu e da terra, certamente eu adoraria o sol. Porque ele é magnífico. Ele é magnífico em seu brilho e seu esplendor. Que tal se eu emendar agora o capítulo 36 e terminar? Não, vai ficar muito longo. Tchau, tchau. Deus te abençoe.